E aí, Jaqueline, tudo bem? Tudo bem, Alan? Tudo ótimo. Como é que você tá? Melhor agora, Já contigo falei aqui na live. com o meu pessoal e estou muito feliz de poder estar aqui com um tema tão importante. Eu, essa semana, fiz uma live com uma doutora e nós falamos a respeito. E aí eu fiz um post para ver qual que era, o que as pessoas pensavam a respeito disso. É claro que a decepção ela é inerente à nossa existência, né? Vai ser impossível que nós vivamos sem nos decepcionar. Mas a gente vê um cenário de pessoas que conseguem dar uma nova linha, um novo significado para as decepções e outras que acabam se frustrando de forma tão poderosa que acaba bloqueando a vida. E por Sim, que isso é um tema que me chama muito a atenção, assim, de verdade? Porque eu fui uma pessoa muito decepcionada. E eu fui decepcionada pela figura que, para a menina, é uma das mais importantes, que é o pai. Então, o meu pai, ele é uma pessoa incrível, claro, mas ele foi embora, ainda era muito criança, eu era adolescente. Então, quando ele se separou da minha mãe, ele realmente foi embora. Ele nunca mais voltou, assim. Não foi aquele pai presente que mesmo com a separação vinha visitar e tal. Então, eu tive que lidar com um pai que foi embora, que deixou a minha mãe, mas que também deixou os filhos, né? E um pai que era muito presente, porque meu pai era um cara muito legal, meu pai tinha vivência comigo. Só que eu não sei o porquê a gente demora tanto ver que essas frustrações, essas decepções paralisam a gente vai carregando elas e fazendo de conta que elas não estão aqui, né? Não acontece, não tá aqui, tá tudo bem. E eu fui caminhando assim, nunca quis conversar com essa decepção. Eu sempre achei que estava muito resolvido. E eu tenho 32 anos, com cara de 15, mas eu tenho 32 anos. E eu achei que estava resolvido, cara, de verdade. Eu achei que estava tudo certo, eu achei que eu tinha resignificado isso. E eu converso com pessoas que têm esse mesmo discurso. Não, tá resolvido, tá tudo bem, não, eu superei. Mas superou como? Será que você superou? A gente toca nesse assunto e tem uma dorzinha aí. Ou aquela área da sua vida tá parada. Será que realmente você evoluiu com aquela decepção ou você se paralisou e só não quer conversar sobre isso? Eu acho que isso é um cenário meio que bem expansivo, a gente tem isso de forma muito, muito grande. E seja ela qual for, decepção amorosa, decepção como eu tive com o meu pai, decepção religiosa, nós temos inúmeras pessoas decepcionadas dentro da igreja e essas pessoas não conseguem conversar sobre isso. E eu vou terminar falando aqui algo muito sério, e a imersão para mim, jornada interna, foi muito, muito, muito poderosa, né? Convidei várias pessoas, tem gente entrando aqui que eu convidei. E eu nunca falei sobre isso de forma tão aberta no meu Instagram, mas agora é uma hora muito importante. Eu convivo com pessoas, eu já ministrei com pessoas que eu sei, que hoje eu consigo olhar e ver o quanto elas estão bloqueadas. Elas estão bloqueadas porque elas se decepcionaram com a família, elas são decepcionadas com a vida financeira da família, elas são decepcionadas com o casamento dos pais, elas são decepcionadas com os líderes delas, e elas não conseguem caminhar porque elas não querem conversar sobre isso. Quando eu cheguei na jornada interna, eu não queria conversar sobre isso, eu não queria falar o quanto a figura masculina para mim ainda era muito confrontadora, o quanto eu tinha hostilização porque o meu pai tinha me abandonado. Eu não queria falar sobre isso porque eu achava que estava resolvido e não estava. E no jornada interna, eu não acho outra palavra a não ser um desbloqueio enorme que eu consegui olhar para minha decepção e eu dei um novo sentido para aquilo. Eu consegui olhar para o meu pai, eu olhei para a cena que ele foi embora e eu entendi que ele, como pai, também tinha escolha. E ele escolheu ir. E eu tinha que entender que, como filha, eu escolhi ficar. Isso não diminui ele como pai, nem me diminui como filha, mas eu resignifiquei uma decepção. E desde então,
eu comecei um novo caminho de uma filha que não anda com o pai, mas que tem o pai no meu coração e que eu respeito ele pela escolha dele. Agora, eu demorei tempo para descobrir isso, né? E eu acho que existem pessoas aí que talvez estão vivendo o mesmo cenário e estão pegando suas decepções com um bando de saco preto e elas vão colocando, colocando, colocando. Parece mesmo aquele capítulo do Chaves que ele pega tudo que ele tem e ele coloca num saquinho preto e ele vai embora da vila porque a única coisa que ele tem está dentro daquele saquinho, né? Dentro daquele Sim, saquinho. E eu acho que tem muita gente fazendo isso, cara. Eles estão levando tudo que eles têm, mas são somente as dores, né? Eles colocam as decepções nesses saquinhos e eles levam e vão caminhando e saindo de lugares e desligando-se de pessoas que não tem nada a ver com a dor dele mais. Mas vão se desligando e vão quebrando e vai havendo rupturas graves. E, na verdade, não tem nada a ver com a decepção que ele passou lá atrás. sim. Tem muita coisa para falar, mas eu gostaria que você falasse a respeito. Tá. Vamos lá, eu vou dar alguns pontos aqui sobre como converter a decepção ao seu favor. Entender Aham. que toda decepção ela não é neutra. Ela pode gerar um crescimento poderoso ou como ela pode gerar uma destruição na sua alma e acabar destruindo várias áreas da sua vida, que é familiar e outras, né? Profissional e muitas outras áreas. O primeiro ponto é, você vai ser decepcionado, não tem como, e você tem duas escolhas. Ou usar a decepção para o seu crescimento, ou usar, ou ficar preso numa decepção que vai te destruir, que a decepção não tem outro caminho. Ou você tem que usar ela para o seu crescimento, para dar um upgrade, ou ela vai te destruir a vida inteira, assim como a Jaqueline falou. Eu também passei por muitos anos dentro de uma decepção que eu não conseguia enxergar, porque era um bloqueio emocional, algo que estava no meu subconsciente, que não tinha uma percepção. Aí, através de APNL, alguns cursos que eu fiz, eu enxerguei e consegui ressignificar a causa e o efeito da decepção. Então, o primeiro ponto, você que está na live, tenho o costume de falar para o pessoal pegar uma caneta, um caderno, para você anotar o que vai sendo falado, você ter como um insight e depois produzir uma tarefa, ter uma ação, a execução sobre o que você aprendeu. Porque não adianta você pegar um conhecimento, só ouvir e não executar. Então, como a gente está no início da live, pegue um caderno, uma caneta e anote para produzir uma tarefa para gerar uma mudança de hábito e você fazer essa ressignificação de um possível bloqueio emocional que você teve e não tem enxergado. Às vezes com o pai, com a mãe, com algum líder religioso, uma professora, não sei quem, um namorado, um marido, uma esposa, você foi decepcionado e essa decepção tem te ferido até o dia de hoje, só que você acha que está resolvido. E não se resolve decepção através do rompimento, né, da separação, do abandono. Igual muitas pessoas falam, coloque uma pedra em cima dessa história, está resolvido. Não tem como. É, Não tem como você colocar uma pedra em cima de algo que está fedendo. É necessário remover esse problema, remover essa ferida, tratar essa ferida, cicatrizar para que, de fato, ela não possa ter mais efeito. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar é: você precisa aprender a converter a decepção para o seu favor. Que eu e você, por resto da vida, seremos decepcionados. E qual que é o primeiro ponto? Não tem como você relacionar com as pessoas sem gerar expectativa. Se você tem ouvido algum guru, qualquer líder que ensina isso, a maldição da expectativa, não gera expectativa. Não existe isso, isso é lorota. Não tem como você viver sem isso é um expectativa. ponto muito sério, porque assim, tá entrando muita gente que convidei. Gente, obrigada, fiquem. Vocês, tem muita gente falando das minhas lives no meu perfil, e essa é uma das mais preciosas que eu estou podendo participar. O Alan é incrível, de verdade. E eu estou falando isso para ele, e ele sabe que eu não falaria isso se eu não tivesse resignificado a imagem dele, porque
nos primeiros dias da jornada interna, eu queria, né? Eu estava possuída de raiva do Alan, eu realmente não tinha nenhuma simpatia com ele, mas eu sabia que ele tinha coisa para me entregar, eu sabia que estava vindo coisa muito forte. Então eu tive que aceitar porque eu precisava. Então, assim, gente, por favor, antes de qualquer coisa, peguem um papel e uma caneta, anotem. Porque o Alan, ele fala coisas que pra gente é totalmente fora da caixa, mas vai fazer todo sentido quando você começa a fazer um exercício disso. Por exemplo, essa questão da expectativa, Alan, o que eu mais assisto, o que eu mais leio, o que eu mais vejo pessoas ensinarem não coloque expectativa nas pessoas, você está se decepcionando, porque você está... Gente, na minha concepção, e graças a Deus o Alan também faz parte dessa transformação na minha mente, cara, não tem como você não se relacionar com alguém, seja em qualquer campo, sem colocar uma expectativa, né? Como é que você vai se aproximar de alguém que você não gerou valor e a pessoa gerou valor? Você nem que seja para um café, tem que ter uma expectativa, tem que ter alguma coisa ali que te atrai. Não, mas não quero, não sei. Gente, isso é uma enganação, uma mentira, que as pessoas vão contando porque elas não querem te ensinar como superar de verdade, sem pegar pedra e colocar por cima do negócio que tá fedendo, ó. Há anos. Tem gente aqui, teve muitas pessoas que colocou para mim lá, eu superei. Eu sei que não, porque quando você vai ver algumas pessoas que eu conheço, quando você vai ver história, você sabe que só rompeu, que só deixou para trás aquela história, mas não resolveu nada. Então, por favor, todo mundo que está entrando, porque eu convidei, Nicole, Michele é top, ela segue todas as aulas, ela é fã dos trabalhos do Pablo, por exemplo, e eu apresentei você para ela. Enfim, muita gente está entrando, Osvaldo, muita gente que eu convidei, Roberto, Márcio, gente, fiquem aí, porque vai ser, mano, a fogo. Bora. Vamos lá. Só falar sobre a expectativa. Obrigado. Né? Esse valor tudo está dentro de você. Você só está transbordando e enxergando. É um valor seu. O pessoal que chegou, sejam bem-vindos, né, que estão vindo pela Jaqueline. Para mim é uma honra poder compartilhar também essa tela contigo, Jaqueline. Envia o aviãozinho, então, já aproveita aí, você que chegou agora, envia o aviãozinho, convida mais pessoas, porque o conteúdo que nós vamos falar aqui é sobre PNL, Programação Neurolinguística, mudança de mentalidade, identidade e propósito, como você ter isso clarificado, como usar a decepção em seu favor, que não tem como você não ser decepcionado. E o primeiro ponto nós estamos na expectativa. Não existe vida sem expectativa. Uma criança nasce já com a expectativa de andar, por isso que ela cai várias vezes, com a expectativa de falar, por isso que ela erra na fala. E as expectativas vão sendo geradas, e a criança gera expectativa no pai e na mãe, e vão ser decepcionados. Assim somos nós, geramos expectativa no nosso pai, na nossa mãe, geramos expectativa no nosso cônjuge, geramos expectativa nos nossos filhos, geramos expectativas no nosso negócio, se o nosso salário vai sair, se nós vamos ter um aumento, se nós vamos empreender, se o nosso negócio vai dar certo, se eu vou responder de fato à academia que eu estou com o propósito de treinar, se eu vou perder esses quilos, se eu vou definir, se eu vou isso e aquilo estudar. Tudo é gerado uma expectativa, e quando não tem o retorno que nós buscamos, é gerado a decepção. Então, não tem como você ter esse estilo de vida gerando expectativa, que não tem como. Quem ensina que não tem, que tem como viver sem expectativa está te enganando. Essa é a verdade. Não existe ninguém na face da Terra que não tem expectativa. Tem expectativa que o filho passe na faculdade, que o filho dê certo, que a esposa responda de uma forma diferente, que o marido possa ter um comportamento diferente, que os negócios da família rompam mais ainda. Então, expectativas são geradas em negócio, em coisas, em pessoas. E toda expectativa sempre vai envolver pessoas em tudo, qualquer negócio que seja. Qual que é o drive que eu quero te dar logo de início sobre expectativa? Tem como você se relacionar e envolver com tudo e com todos e gerar essa expectativa, que é normal, com uma mente e um coração guardado da decepção. Como que você faz isso? Como que você faz na prática? Eu tive essa experiência na vida inteira. Hoje eu tenho expectativa normal. Só que eu tenho uma expectativa, eu espero algo da pessoa, mas eu espero também que ela não venha corresponder. Quando eu instalo esses dois drives, essas duas linhas de pensamento, que ela pode corresponder àquilo que eu estou buscando, que ela também não pode corresponder àquilo que eu estou buscando,
eu já estou me blindando de uma decepção. Uau! Por quê? Mesmo que ela não responda aquilo que eu quero e venha me decepcionar, respondendo ao contrário que eu estou buscando, eu já estou convertendo uma informação negativa para positiva, para não ficar preso diante de uma decepção. Então, gere expectativa, esperando sempre algo, aquilo que você realmente busca encontrar, e se não encontrar, esteja preparado para converter essa decepção e continuar seguindo o seu propósito. Então, nesse primeiro ponto as pessoas que param de viver, que deixam de sonhar, que deixam de realizar, são pessoas que são bloqueadas e qualquer tipo de decepção vai parar ela. Mas um ser que é livre, ele pode ser decepcionado a vida inteira e ele vai cumprir o propósito. A gente tem como modelo Jesus. Ah, mas Jesus era Deus, tá bom. Ele falou que nós faríamos obras maiores, mesmo ele sendo Deus. Ele era homem também, foi muito decepcionado, mas ele cumpriu o propósito. O problema é que nós não sabemos propósito, não temos nenhum motivo pelo qual vivemos ou morremos, e seguimos uma vida, em qualquer momento de decepções, paramos de sonhar, de viver, de realizar, por causa de uma decepção. Expectativa existiu, porém ela foi maior que o seu propósito. Então não houve um alinhamento de entender que meu propósito sempre é maior com os acontecimentos num processo. Você Okay? sabe que você falou algo muito importante que eu gostaria de ressaltar para algumas pessoas que estão aqui, gente. São perguntas básicas, mas que a grande maioria das pessoas não sabem responder. Por exemplo, qual é o seu propósito? Aí a pessoa responde assim, o meu propósito é ajudar pessoas. Tá. Eu preciso dizer algo. Gente, ajudar pessoas é o final do seu propósito. O seu propósito, sim, é ajudar pessoas. Mas o seu propósito precisa ser encontrado para que então você ajude pessoas. Mas tem gente que não sabe qual é o propósito, Alan. E aí ela vai caminhando numa ansiedade de ajudar pessoas. E ela vai fazendo de tudo. Porque ela não sabe o que ela está para fazer, né? Então ela vai fazendo. E aí vai acontecendo isso. Ela vai encontrando pessoas no meio do caminho e vai criando decepções, porque vai se encontrando e não era o que ela esperava e ela não estava preparada para não esperar aquilo. Eu falo muito rápido, né? Mas assim, ela não estava preparada para não esperar aquilo. Ela não já tinha o drive que você acabou de falar de, pô, se não deu certo, eu já entendi que deu certo, porque eu já esperava também que não desse. E não é um pensamento negativo, gente. É uma libertação, porque quem é livre não está preso na expectativa. Eu tenho expectativa, mas eu não me prendo a ela. Eu tenho expectativa, mas aquilo não diz quem eu sou. Então, saber quem é está muito mais alto do que efetivamente ajudar pessoas, que é o que a gente está vendo. Ah, eu tenho um propósito, meu propósito é a pessoa. E aí pega celular, aí pega tudo que tem para fazer e começa a fazer tudo que alguém já está fazendo porque acha que esse é o propósito. Por favor, anotem, porque o Alan vai falar para você agora o drive para que você realmente encontre o seu propósito. É uma jornada um tanto quanto complicada a priori? Pode até ser, mas no final você vai se encontrando de forma tão poderosa que se torna muito. Sim. O que acontece? Existe um propósito absoluto, que é para todos, que é para levar uma vida e uma liberdade para as pessoas que se encontram em uma escravidão. Porque tudo aquilo que me toma o meu tempo e me escraviza, eu não tenho um desfrutar, é escravidão, porque a vida foi feita para a gente desfrutar de tudo que nós estamos envolvidos. Inclusive, uma live dessa eu estou fazendo com o maior prazer e desfrute de entregar o conteúdo. Eu não estou fazendo com peso, o que eu vou falar, o que eu vou entregar preocupado. Quando eu estou preocupado, ansioso, estou na correria, eu não consigo entender o significado da vida. Porque eu fui criado para desfrutar de tudo que eu faço, principalmente da minha vida. Então, primeiro ponto, o principal propósito que você deveria ter ativado dentro de você é de se sentir amado por Deus, se sentir amado por você mesmo, porque tudo se inicia em você, através em Deus. Deus é a existência de tudo, ele te criou e nele você começa todas as coisas. Se ninguém está começando tudo errado por causa do olhar que eu tenho para as coisas, do olhar que eu tenho comigo mesmo, não vai dar certo nada, tudo vai ser um peso. Então, o primeiro propósito, e eu coloco isso como algo absoluto,
é de se sentir amado. Porque quem se sente amado não vai ficar frustrado, não vai ficar preso, não vai deixar de viver, não vai deixar de sorrir, não vai deixar de realizar, não vai se aceitar, não vai ficar preocupado que as pessoas estão achando se você está fazendo ou não. Não vai se preocupar com a opinião das pessoas, não vai se preocupar com o julgamento, se as pessoas vão te aprovar ou te reprovar. Quem é livre e se sente amado está em paz, porque sabe por qual propósito foi criado. Eu fui criado para se sentir amado. Então, uma pessoa que se sente amada, que uma pessoa que tem uma mente voltada para isso, uma mente cheia de virtudes, se sente amada, ela tem facilidade de criar as coisas e realizar. Mas uma pessoa que anda cheia de preocupação, se cobra demais, não aceita, é implacável consigo mesmo, quer estar vivendo uma vida de fardo, que acha que tudo é alcançado por sacrifício. Você que tem esse entendimento que é necessário o sacrifício, você está indo pelo caminho de sofrimento que você não deveria entrar. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Obediência em quê? Em algo, em um sacrifício que já foi pago. Em uma obra que já foi feita, algo já fez, e eu preciso entrar nesse descanso para poder viver e desfrutar daquilo que o próprio Deus realizou por mim. Não é algo meu, Ele já me deu, e eu preciso entrar nesse descanso e desfrutar de tudo que é dele, que é meu também. Mas quando eu começo a me sacrificar, a querer fazer um monte de coisa fora do descanso, tudo se torna difícil. Então, esse é um propósito que todo ser humano deveria enxergar e viver em paz com isso. Só que nós ficamos busca mudança. Ah, eu preciso mudar de vida. Não, você não precisa mudar de vida. Você só precisa conhecer quem você é. Você só precisa saber quem você é. Porque mudar de vida para quê? Para agradar quem? Para viver para quem? Então, você quer criar um novo personagem para ver se você se aceita, porque o que você tem hoje não é você. Então, quer dizer que só mudando, gerando uma outra pessoa, um outro personagem, que você vai se aceitar e amar, que as coisas vão dar certo. Não é isso, você não precisa mudar de vida. Você precisa mudar a sua mente e enxergar você como Deus te enxerga. Porque Deus te aceita do jeito que você é, independente da religião que você serve. Então você precisa mudar essa mentalidade e entender esse propósito que você foi criado, que Deus te aceita desse jeito, e o processo que é permanecer nesse amor e entender quem você é nele, vai gerar uma mudança de mentalidade que automaticamente gera um comportamento diferente, para ter resultado numa área que você está buscando que você não está tendo. Que a única situação que está te atrapalhando é a sua mentalidade, como você se enxerga. Então, esse ponto é o ponto de você enxergar o propósito inicial. Qual que é o propósito inicial de uma criança recém-nascida? Se sente amada. Uma criança, ela não se sente rejeitada ou odiada. Não, é uma criança. Mesmo que o pai corrija, bata na criança de uma forma, às vezes, muito agressiva, passa alguns segundos, a criança já vai para o colo do pai ou da mãe, que acabou de bater. Por quê? Porque o pai e a mãe é tudo que eles têm. A criança, tudo que tem é o pai e a mãe. Então, esse ressentimento, esse que acha que é gerado, que a criança fica mal porque foi corrigida, apanhou, não. Ela está com o drive limpinho, certinho, de saber que meu pai, minha mãe me amam. E eu sou muito amado por ele, independente de que ele me bateu agora. Uma criança de 4, 5 anos, ela vai viver desse jeito. E isso nós perdemos por quê? Por causa das decepções que foram geradas a vida inteira. Aí eu já não me sinto mais amado por ninguém, porque meu pai e minha mãe me rejeitou, batiam demais em mim. Agora as pessoas de fora não estão batendo fisicamente, mas estão batendo verbalmente, estão batendo em não aprovar e não aceitar quem eu sou. É uma batida diferente, é uma forma diferente das pessoas nos atacar. Não fisicamente, mas de uma forma verbal, de uma forma de não aprovar, de uma forma sutil, de rejeição. Então tudo isso é gerar uma decepção para alguém que foi decepcionado desde a infância, né, e cresceu com esse drive que é a rejeição. Não me sinto amado, não me sinto aceito. Então isso precisa mudar porque saiba de algo. Se as pessoas te rejeitam, Deus não te rejeita. Deus te ama do jeito que você é. Se existe alguém te rejeitando, é porque você está com um olhar diferente. Não busque aprovação. Tenha expectativa, mas você é aprovado, independente se as pessoas vão corresponder à sua expectativa ou não. Esse é um ponto crucial para você vencer essa decepção e fazer que essas decepções gerem crescimento para a sua vida. Exatamente. Exatamente. Você sabe que você tocou num ponto muito, muito poderoso aí, pelo menos para mim, tá?
As pessoas sempre dizem isso, né? Eu tenho que mudar de vida, eu tenho que mudar de vida. Gente, nós temos, cada um tem uma forma de olhar. E cada um tem um olho de verdade, né? Eu tenho um olho aqui. Eu tenho uma menina nos meus olhos, o Alan tem o dele. E por mais que eu queira ver como o Alan está vendo, eu não vou conseguir, porque eu não sou o Alan. Né? E de igual modo ele também. E eu vejo um caminho que, por conta das decepções e exatamente desse afastamento do amor de Jesus Cristo, porque assim, Jesus nos ama pelo que ele nos criou. Deus nos criou perfeitos, né? Nós somos criaturas perfeitas em Deus. É claro que com o pecado e tal, mas eu não quero entrar por essa área. Mas ele nos ama independente das nossas falhas. A gente nunca vai ser realmente nós pleiteamos na merda. Eu preciso ser perfeito para ser amado. Eu preciso. Não, Jesus já veio, já cumpriu. Ele já foi o sacrifício para que nós entendamos o quanto nós somos amados. Então, essa linguagem do amor de Jesus Cristo, sem peso, é muito estranho, porque a grande maioria das pessoas acham que elas precisam merecer o amor e que elas vão fazer alguma coisa para merecer. É uma coisa meio louca, né? Meio estranha. Porque como é que você vai ser maior do que uma criatura que é perfeita, que Deus é perfeito em tudo, ele é santo, ele é poderoso. Assim, você nunca vai fazer nada por alguém que já fez tudo por você. E o amor de Jesus Cristo é exatamente isso. Eu já fiz tudo, agora é só receber o meu amor e saber quem é você em mim. Jesus Cristo traz essa proposta. Mas a gente vai se decepcionando, e eu volto de novo, porque nada melhor do que falar da nossa própria história, porque tem muita gente que conta história dos outros. Eu gosto de falar da minha, não tenho nenhum problema com isso. Tive, não tenho mais. As decepções, por exemplo, o abandono do meu pai, me causou essa vontade, esse desejo de fazer tudo para aprovação de alguém. Então, eu vou que a roupa que alguém gostou, eu vou comer a comida que fulano falou que é boa, aí eu vou seguir por esse caminho, porque esse caminho alguém me disse que é bom e ninguém vai me reprovar. Gente, quem não está preparado para crítica não está preparado para nada. E sempre você vai fazer alguma coisa que alguém não vai gostar. E qual o problema disso? O teu caminho é teu, a escolha é tua. O que você vai fazer, você é o único responsável por isso. Então, se conecte com o seu Deus, entenda o amor que ele exerceu sobre você e pegue as suas decisões e siga com elas, cara. Não deixe com que isso te prenda. Eu fui presa por muito tempo. De verdade, essa live aqui está sendo até um momento bom para mim, porque às vezes nós somos presos até por conta do que nós queremos passar para as pessoas. Então, a gente não quer passar que a gente sofre, que a gente tem problema, que a gente sofre decepção, que a gente se sente fraco. E aí você vai montando um personagem. Você falou muito, muito, muito poderoso essa palavra. Você monta um personagem para ser aceito para as pessoas. Então eu tenho que ser aceita, então eu vou criar um personagem para poder ninguém ver realmente quem eu sou. Isso é a maior enganação. Porque quem você é exatamente o porquê que Deus chamou, que Jesus chamou, quem você é. E é isso exatamente que é o caminho para um propósito perfeito dentro da minha concepção. E eu agora vou falar dentro da minha linguagem, né? Não vou falar da linguagem de coach. Eu glorifico a Deus todos os dias, porque Deus permitiu que eu entendesse isso agora e eu pudesse desfrutar da minha vida, né? Eu quero desfrutar dela. Quero poder ter gozo nessa vida agora. Eu, Jaqueline, eu quero sair daqui dessa live e desfrutar um tempo com os meus filhos, desfrutar a cama que eu durmo, desfrutar do que Deus já me deu. Então, esse desfrute é libertador. Para de ficar olhando para as coisas das pessoas e achar que o desfrute é só quando você ter aquilo. E aí você cai numa outra mentira que você é o que você tem. Né? Exato, exato. É essa linha, né? A gente acha que pecado é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o maior pecado que esse é não comer da árvore da vida. Porque a gente deixa de comer da árvore da vida e por isso comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus criou tudo, ele deu uma direção, né? Adão, pode comer de todas as árvores, tem a árvore da vida ali. Aí depois que ele falou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então quer dizer, Adão pecou primeiro em não comer da árvore da vida e das demais árvores.
Então, assim, é mais pecado, vamos dizer assim, rasgado para entender, eu não experimentar daquilo que Deus tem para mim em vida, do que eu tentar viver a minha vida do jeito que eu acho que é, ou do jeito que as pessoas estão dizendo, que isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que as pessoas estão falando de mim, se eu me aceito ou não me aceito, se as coisas vão dar certo ou não vão dar certo. Então, assim, essa busca desesperada por algo já mostra que eu não estou alimentando da fonte, porque existe uma fonte que sacia toda a minha sede e nela existe uma água que me limpa e purifica, que leva a desfrutar daquilo que é perfeito. Né? As pessoas muito confundem. Alan, você fala sempre sobre duas vontades, eu falo constantemente. É a vontade permissiva e a vontade perfeita. Ou você vai desfrutar da vontade perfeita de Deus, que é a paz de espírito, que não é a paz de alma, ou a vontade permissiva, que é uma paz de alma que sempre vai ter sede por alma. É uma sede que não acaba, porque é a minha escolha de comer de andar por um caminho que eu acho, esse caminho religioso, ou isso que esse líder religioso diz, ou que meu pai diz, ou que minha mãe diz, ou quem que sei diz, que as pessoas estão falando é o que estão saciando, alimentando a minha alma. Aí eu deixo de ter as minhas próprias experiências em Deus, diretamente com a fonte, eu e ele, e fico pelo que as pessoas estão dizendo. Por isso que eu vou ser decepcionado, por isso que eu vou ser rejeitado, por isso que eu não vou ser aprovado, por isso que eu vou estar mal todos os dias, porque eu estou alimentando o que é alma, mas eu deixo distante aquilo que está liberado para mim de um contato direto e íntimo, que é com Deus. Porque se Deus diz quem eu sou, fala a meu respeito, o que importa, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito. Porque se eu fazendo o que é certo ou o que eu fazendo errado, as pessoas vão falar do mesmo jeito e vão querer te decepcionar, vão te rejeitar, não vão te aceitar, vão cobrar de você o tempo todo. Então, se tem essa cobrança, se tem essa rejeição que me prejudica todos os dias, por que eu estou preocupado com elas? Sendo que aquele que é perfeito me aceitou do jeito que eu sou. E eu não devo satisfação para ninguém. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para cumprir o propósito para o qual eu fui chamado. E se eu tenho alguém para agradar, esse alguém é que me criou. Não é alguém que queira me colocar dentro de uma caixa e falar, você precisa ser essa vitrine. Porque se você não for essa vitrine, você não está dentro de uma visão que nós pregamos, que nós ensinamos. Você precisa ser um politicamente correto para ser aceito pela sociedade. Se você não é visto, você não é lembrado. São muitos assuntos que a gente tem que entrar, ensinos, para ter uma aprovação de alma. Eu não estou preocupado com a aprovação de alma. Eu estou aprovado no espírito, independente se minha alma é aprovada pelo povo ou não. A alma ela tem que ser sujeitada por aquilo que é muito maior que ela, para eu poder expressar realmente aquilo que eu nasci para viver. É algo assim, muito louco, mas é simples de entender. Nós rejeitamos o grande eu sou para ficar por meros mortais que são como nós aqui, buscando a aprovação do outro o tempo todo. Então eu não estou aqui para te aprovar ou reprovar. Eu estou aqui para te aceitar do jeito que você é, independente da sua escolha. Eu te respeito como pessoa, independente se eu concordo com você ou não. Mas a sua opinião não vai mudar quem eu sou, porque eu já sou independente do que as pessoas vão falar. Exatamente, exatamente. E Estamos juntos. isso é uma busca insana, né? Porque eu quero ser o que o outro está dizendo, mas eu não quero ser que o grande eu sou disse já que eu sou, né? Sim. E a Bíblia vai ser o livro que mais diz quem nós somos, né? Ele já começa dizendo, vós sois imagem e semelhança do Criador, ponto. Só isso aí já dá para você dormir uns 6 meses sem perguntar mais nada para quem, né? Eu sou imagem e semelhança daquele que pode. Quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo do Egito, que Moisés diz, olha, mas quem? Eu vou falar, vou chegar lá e vou falar aqui, quem me enviou? Porque quem sou eu? É isso que Moisés está pensando. Quem sou eu? Vou chegar lá para Faraó, que é o cara que manda, que está escravizando uma nação não sei quantos anos. Moisés, diz que o grande eu sou te enviou. Porque ele já sabe quem é que está mandando você. Porque já tantos anos atrás já havia sido uma promessa que viria o libertador, porque o grande eu sou já tinha um plano, né? Mas a gente vai ficando preso, sabe? E vai entrando nesse ciclo vicioso.
para provar para alguém que eu venci, para provar para alguém que eu sou bom, para provar para alguém que eu não erro, para provar para alguém. E aí vai criando essa casca, e esquece que nós somos imagem e semelhança de Deus. Gente, isso para mim, cara, e como é que pode, sabe, Ela, que eu lia isso tanto tempo? Eu ia na escola dominical, cara, eu tava lá, eu lia, de verdade, né? Mas o ler, entender como espírito, né? Porque a nossa alma é a sede das nossas emoções, e dependendo de como a gente está lendo, com aquela emoção ferida, a gente vai reverter tudo só para camuflar aquela dor da alma, vamos dizer assim. Mas no espírito, não, né? No espírito, as coisas são puras e elas vertem diretamente da fonte mesmo. Isso é muito libertador, isso é poderoso, e eu queria que o mundo inteiro pudesse receber isso de verdade. Porque aí nós não teríamos medo, nós não estaríamos vendo esse cenário de pânico, esse cenário de gente no caos, essas pessoas que não sabem o que vão ser no amanhã, gente que até acha que está vivendo uma vida, mas é uma vida que não é dela, né? Porque realmente não entende que o eu sou é quem está no controle de tudo, né? E a gente está falando aqui de forma desleixada, né? Porque tem gente que quer... E também se entender, para mim, o problema é seu. Mas assim, dentro do que nós estamos dizendo cara, você pode ser muito mais do que você está vivendo hoje. Você pode ter muito mais, porque o teu espírito já está preparado, né? Então, quando a fonte vem e ela flui, né? A Michele falou, deixa o rio fluir. Deixa fluir, né? Deixa as águas fluírem do espírito, porque vai ser perfeito. Você vai se libertar dessas doenças que são aprisionadoras hoje no nosso século, né? Exatamente. A treta de toda a humanidade se chama alma. Né? Se a gente for ler Bíblia, né, e falar de Bíblia aqui, Paulo fala que o Espírito está pronto. Então não precisa fazer nada para aquilo que já está pronto. Então se o Espírito está pronto, o que precisa ser transformado é minha alma para me acessar quem eu sou no Espírito. O medo acontece na mente, não no Espírito. Então, o medo não existe. Ele é só uma criação da nossa mente. É uma semente que foi plantada em uma terra fértil, que é o nosso cérebro, a nossa mente, e que vai buscar informação e alimentando isso e cria o medo. Então, é uma loucura, porque quando eu sei quem eu sou em Deus, por mais que eu seja decepcionado, por isso que eu falei, o tema da live é isso, ó, toda decepção gera crescimento ou destruição. Então, se a minha decepção faz que eu volte a olhar para quem eu sou em Deus, e eu continue tocando terror e indo, gerou crescimento. Se essa decepção na minha alma me enterra e eu não quero viver mais, gerou uma destruição. Não tem como. A decepção você converte, história e continua indo, ou você vai parar de viver por alguns motivos. E eu acompanho muitas pessoas através de jornada interna e outras mentorias que eu faço. E eu vejo que pessoas estão paradas, estacionadas há mais de 10 anos, né? Muitos anos, por um problema que aconteceu lá atrás, 20 anos atrás. Não consegue ressignificar. É algo que está dentro dela, na alma dela. Então, essa decepção, se não for ressignificada, assim como o Tiago fala em capítulo 5, versículo 16, que nós devemos confessar as nossas feridas, né, ou os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Não está falando de líder religioso, porque é eu e você, qualquer pessoa, independente do título que foi dado. Confessar um ao outro e orar um pelo outro, que é muito eficaz a oração do justo para que aquilo seja curado. Mas o problema é que nós não queremos expor o problema que, fui abusado na minha infância. Quem sabe isso? Só Deus e eu. Para quem eu vou contar? Eu não vou contar, isso é uma vergonha. Então tem alguém que você fale realmente, rasgue o seu coração e ressignifique essa causa ou esse efeito, mudando essa história no seu córtex visual, para que você possa avançar e ter resultado. Aqui, ó, a Michele falou, ó, não mudamos de vida, nós aperfeiçoamos, abrimos a nossa mente e evoluímos. Decepção, Max Delma. Decepção é... Como é isso? Vento contrário que faz mudar a rota e voar. Decepção é o vento contrário que nos faz mudar a rota e voar. Exatamente. Então, toda decepção, saiba converter em seu favor. Então, como eu falei no início da live, Jesus foi o cara mais decepcionado. E ele mesmo permaneceu e cumpriu o seu propósito.
E assim como eu falei no início da live, e ele disse que nós faríamos obras maiores. Então quer dizer que nós vamos ser decepcionados e vamos fazer obras maiores do que ele fez. Então quer dizer que a decepção não tem como. Só que quando você sabe quem você é, pode vir a decepção que for, você vai permanecer. As pessoas que não permanecem é porque elas não estão ativadas na sua identidade e nem no seu propósito. Estão apenas vivendo de uma forma, estão só na alma, conduzido pelas emoções, pelas vontades, pela mente, pelo sentimento. E eu vou nesse caminho. Se está legal, está satisfazendo, está ótimo. Mas sempre busca ser alimentado e preenchido esse vazio que a alma clama. O espírito ele está pronto porque ele não precisa de mais nada depois do novo nascimento, né, que tem várias regras para ser seguido, as religiões ensinam, que não é o suficiente nascer de novo. Você precisa nascer de novo, você tem que descer as águas, você tem que tomar a ceia, seguir vários outros passo a passo aí, que já foi determinado que nem existe mais, que já é uma outra dispensação, mas é um outro assunto. Eu sei que às vezes você tem uma mentalidade, alguém que esteja aqui na live, né? Não, a Jaqueline já mudou isso, de várias regras após o recebimento da vida. Então quer dizer que é mais importante fazer coisas físicas que são palpáveis do que ter uma experiência no próprio Deus, que você recebe ele na sua vida e você se torna uma outra pessoa. Se tornando outra pessoa, essa pessoa que você se tornou agora, no novo nascimento, já é o suficiente para você viver a sua vida. Agora o processo é mudar a sua mente para que você possa entender toda essa loucura. Aqui, ó, a Sueli falou, ou ela faz você olhar para frente e aprender com o que passou, ou vai se arrastar sempre na mesma coisa e nunca vai crescer. Então é isso, saiba converter a decepção ao seu favor. Decepção é algo de Deus. Fique em paz. Só pessoas que têm maturidade que vai avançar. Os meninos e as meninas vão ficar parados. Você falou algo muito forte. Jesus, ele sabia tanto o propósito que ele veio, né? Ele veio por um propósito maior que ele mesmo, que ele diz assim, olha, eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Sim, decepção. Decepção. Eu vim para alguém, e esse alguém não acredita que sou eu, não tem problema. Eu vou do mesmo jeito morrer pelos gentios, então. Mas que a salvação vai vir, vai. Isso é estar aliado totalmente com os céus, com o propósito, com aquilo que você nasceu para ser. Identidade é uma coisa tão poderosa e está ligado com a nossa digital, né? Que, cara, você é a sua digital. Você não precisa ter meu rosto. Se você pegar o meu dedão aqui e colocar em qualquer lugar, por isso que a gente tem aqui o celular, né? Que ninguém mexe no seu celular se você colocar pelo seu ID. A sua digital é única, ninguém vai ser como você e nem você vai ser como ninguém. Então, abrace as decepções de forma que elas possam ser, sim, para o teu crescimento e não para a sua destruição. E isso é totalmente libertador de verdade, né? Até se você seguir Jesus Cristo, você vai ver que ele o tempo todo era decepcionado. Quando ele só para orar que ele desce, ele diz, mas nem uma hora vocês podem velar comigo, né? Nem para orar Jesus tinha alguém para orar com ele. Então o poder da decepção na verdade eu acredito que a decepção é uma arma poderosíssima. Sim, sim. Porque a decepção é necessária que venha. Por exemplo, a gente vê tantas pessoas que foram decepcionadas na vida, aqueles que permanecem no propósito e vão e realizam. Por exemplo, você se tornar uma pessoa bem-sucedida no empreendedorismo. Nenhum grande empresário deixou de quebrar, no mínimo, 2, 3, 4 vezes para se tornar um grande empresário, um grande empreendedor. Todos os bilionários, milionários na parte profissional quebraram muitas vezes. Sabe o que os caras tiveram? Decepções. Só que sabe o que os caras tinham clarificado? Assim, é algo que devemos ter, e é essa live que nós estamos oferecendo isso como conteúdo, é que independentes das decepções, eu vou permanecer e vou realizar aquilo que eu tenho como propósito. Possa demorar o tempo que for, só que eu não vou desistir até que isso se realize. Se eu tenho isso clarificado dentro de mim, não tem nenhum filisteu, homem ou mulher, o que seja, que possa parar um ser que é livre e está determinado a viver, está determinado a realizar. O problema é que muitas pessoas nos resistindo
E por a gente não ter isso, o nosso propósito como algo maior do que as decepções ou qualquer outra coisa na vida, eu vou sempre parar, eu vou sempre desistir para dar manutenção ou atenção no meio do caminho e esqueço meu propósito. Aí nesse parar, passou 10 anos, passou 5, passou 15, passou 20. Nossa, eu tinha um propósito para seguir, para cumprir, para viver, como casamento, como criação de filhos, como realização de sonhos ou como empreendimento, qualquer área que seja, realizar algo. Ah, mas o meu objetivo é muito maior, é impactar pessoas. Comece impactando a sua própria vida para depois você começar a impactar outras pessoas. Porque você não impacta nem você, como você quer impactar alguém? Se você não se ama, você vai amar quem? Que lá o mandamento diz que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então tudo começa em você. Ame ao próximo como a ti mesmo. Se você se odeia, você odeia o próximo. Se você ama você, só 5% é 5% de amor. E olha lá que você pode oferecer ao próximo. Então começa o impacto por você mesmo e depois você resolve essas três e você começa a transbordar. E quando você tiver resolvido, entre aspas, porque o processo sempre vai ter um desafio da manutenção diante das decepções de alinhamento que nós vamos ter no processo da vida, é o permanecer que vai fazer que eu cumpra o meu propósito, eu vou continuar focado. Então, quando eu resolvo as tretas iniciais que eu não consigo enxergar, é muito mais fácil ir. Mas quando eu quero ir sem resolver nada, vai ser difícil eu chegar. Então, o problema não foi feito para ser rejeitado. O problema não foi feito para ser esquecido. Assim como a música lá do Rei Leão, né? Hakuna Matata, esquece os problemas. Timão e Pumba cantava isso porque o Timão e Pumba, em outras palavras, nós temos um leão conosco. Então vamos entrar na mente dele para ele nos defender. Porque se ele esquecer o problema, ele vai ser nosso amigo, ele vai estar aqui na nossa selva, nós temos quem nos defende. Nós somos só um ser vivo que depende de um leão agora. Então nós temos que entrar na mente dele. Esqueça os problemas, vem para cá que eu tenho alimento para você. Né? A música ela pode ser muito mais ampla daquilo que eles cantam. Então, quando você esquece dos seus problemas e querer ajudar as pessoas a resolver os outros, calma aí, você não pode resolver. Você não consegue ajudar, porque você sai do seu propósito. Você não está resolvendo nem os seus problemas, quanto mais os outros. Você não tem o que oferecer. Então, resolva o seu. Como que resolve o problema? Enfrentando. Todo problema tem que colocar um ponto final. Se ele está aberto, é uma decepção que você carrega até hoje, de um problema que não foi resolvido, uma grande decepção que você teve. Alan, eu resolvi, eu perdoei. E por que você não está cumprindo ainda? Porque não foi feito o desbloqueio emocional, que é através da PNL, que você ressignifica causa e efeito, que seja que ele teve essa experiência. Ela falou aqui na live mesmo, eu achava que estava resolvido, mas não estava. Por quê? Precisava ressignificar algo que era muito mais forte que ela, só que ela não enxergava porque para ela estava tudo normal. Mas quando perfurou o QI, o QE e acessou o QS, e ela entendeu o propósito, ela falou, não, está tudo errado. Eu não estou indo por causa disso. Na hora, é aquela ira que você ativa na hora de falar, não vai mais me segurar isso. Você alimenta o bicho-papão do bloqueio emocional, que está pedindo comida todos os dias, e você nem percebia que você estava alimentando ele o tempo todo, e fala, não, tá tudo que é seu. Come agora essa obra desgraçada que aconteceu na minha vida. É como você alimentar esse bicho-papão. Mas somente uma vez, para ele morrer engasgado, você ressignificar a causa e seguir a sua vida. Porque o bloqueio emocional é isso. Ele pede o alimento todo dia. Por isso que é uma repetição de comportamento. Eu quero, eu quero. E você não sabe o que você quer. Porque é um bloqueio que está pedindo que você viva aquilo para alimentar ele. Como ele não foi ressignificado, ele está com fome todos os dias. E isso é muito forte, porque assim, você vai dando, né? Você vai dando comidinha todos os dias, e é parecido com aquele conto de fadas lá, que a bruxa vai dando docinho, né? Para as crianças, e elas estão gostando de comer o doce, porque o doce é gostoso. Mas elas estão engordando e lá no final a bruxa vai matar e comer. É mais ou menos a mesma coisa. Você vai dando docinho pro teu bloqueio, pra tua dor, e faz de conta que tá tudo bem. Só vai alimentando todo dia ali um pouquinho, e daqui a pouco ele vai te comer. Porque quando você abrir o olho, acabou. Aí você tem. Aí sim, você vai ter uma vida frustrada, aí sim você vai viver para aprovação das pessoas. Gente, por favor, deixa eu falar uma coisa para você. Não interessa o que estão falando de você. A vida é sua. Porque todo mundo vai querer falar alguma coisa. Não importa. Não importa.
se desbloqueie, se liberte, pare de dar comida para esse monstro, ou então faz, como o Alan disse, dá tudo de uma vez para ele morrer engasgado e segue o teu caminho. O caminho é teu, a vida é tua. E há um caminho feliz, de um propósito real, de um propósito transformador, de um propósito que tem realmente significado. Porque tem gente que acha que está cumprindo propósito, mas sem significância nenhuma. Está oferecendo coisa que não tem. Tem gente querendo dar o que não tem. Falei isso com a doutora na minha outra live, que nós falamos sobre vários conflitos emocionais, psicólogo, e ela disse assim, eu disse assim, doutor, o que a gente está mais vendo é pessoas que querem oferecer o que não tem. Você sabe o que fez eu ficar na jornada interna? É que mesmo bloqueada com algumas dores, eu via que você tinha. E a sua tranquilidade de ter, porque quem tem é tranquilo, né? Assim, você falava uma coisa que hoje eu penso na minha vida. Tem gente que tem até raiva de mim por causa disso. Mas eu falo, gente, fica em paz. Fica, fica tranquilo que vai dar certo. Fica em paz. Né? Eu até peguei aquela figurinha sua e boto, fica em paz. Deixa, né? Porque quem tem, de verdade, não precisa dar discurso de convencimento. Na verdade, a gente nem está fazendo essa live para convencer ninguém. Você vai abraçar o que você quer abraçar. Se você quer realmente ter uma vida transbordante, corra atrás, porque não sou eu que vou fazer, não é o Alan que vai fazer. Mas se você quer de verdade, está no seu poder, porque o teu espírito já está preparado, já está pronto. Então, pega o que você tem de viver e viva a sua vida de forma poderosa, porque é isso que Deus tem para nós. É isso aí. Live está chegando aqui já ao final, né? Para mim aqui foi muito bom compartilhar com você, Jaqueline. Só quero lembrar que vai ter uma turma aí, provavelmente agora dia 17 de momento que a gente está vivendo. Não sei se o Everton chegou a falar contigo. Eu estou liberando bônus assim, um bônus do bônus do bônus do bônus para poder impactar as vidas. Por causa do Covid, tá? E quem quiser participar dessa turma vai ser em Alphaville na plataforma. Só chamar no direct. Eu vou levar uma cambada comigo. Se Deus quiser, todo mundo de máscara, não tem problema. Eu tenho uma máscara top. Pega a minha máscara aí. Tá ali, ó. Você guardou? Peraí, fiquem aí. Tá acabando já, né? Não, ainda tá no tempinho ainda. Então, pessoal, é uma oportunidade que você vai ter. Só falar um pouco da jornada interna, você vai ser estragado para tudo aquilo que tem de estragado. De máscara. Nós vamos de máscara, nós vamos estragar e tacar fogo nessa terra, tocar o terror, porque é para isso que nós temos, né? Vai cair a 20 segundos. Vem, Michele, traz o povo tudo aí, nós vamos para jornada interna tocar terror aqui. Tamo junto. Jaqueline, obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Tamo junto. E conta conosco no que precisar. Foi uma honra poder compartilhar com vocês sobre esse tema. Seja decepcionado, mas aprenda a usar as decepções em seu favor.